Bem-vindos a mais um Papo Furado Showcast. Escolhe o nome, não importa se é Papo Furado, se é Despretendente Show, mas eu quero que você arrume uma atividade que não demanda nenhuma cognição, nenhuma atenção ativa e não me enche o saco. Podemos combinar assim? A luz tá boa pra você? Pra mim tá ótima. Você quer que eu apague pra ficar melhor? Aí você não vê essa cara feia? Hoje a gente vai abordar alguns assuntos. E eu anotei esses assuntos na agenda do celular, né, na lista. E agora não tem, porque eu tô filmando com o celular. Tá vendo essa imagem horrorosa? Hoje eu não vou vestir o colete, ó. Porque tá calor. E o colete não faz parte do personagem de hoje. Daqui a pouco eu vou gravar, né? Eu ia gravar antes, mas eu resolvi gravar isso aqui primeiro, senão eu adio todos os meus objetivos. Fica adiando e não gravo essa bosta. Já tem 2 semanas que eu tô prometendo pra mim mesmo gravar. E você tá ouvindo a introdução até agora. Daqui a pouco começa. Fiquem ligadinhos que daqui a pouco começa o Despretendente Show, Papo Furado Cast. Vamos lá. Hoje eu fui arrumar meu celular numa loja. Eu menti que o celular não era meu pra tentar receber desconto. Eu nunca fiz isso na minha vida inteira. Eu improvisei, achei que era uma oportunidade de passar como um malandro e recebi um dos maiores sermões e lições de moral da maneira mais gentil e mais fina e classuda que eu poderia esperar. Eu espero realmente que quem fez isso ouça esse podcast e entenda o propósito dessa gravação. Espero assim, eu não vou fazer chegar nele, mas seria muito interessante ouvir a resposta do meu ponto de vista agora. Eu sempre fui um cara moral, idôneo, e de uns anos pra cá eu vim tentando combater minha fobia social com práticas inofensivas. E é muito engraçado eu tentar levar vantagem. Na primeira vez, tipo assim, que eu dei um golpe ali de... Como é que fala? Eu fui... É falsidade ideológica, né? Não, o celular não é meu. Entre aspas, é falsidade ideológica. E levei um sermão. E, tipo assim, foi 50 minutos de papo. Aí eu percebi no meio do assunto que eu tava sendo o entrevistador João e o cara tava sendo o veículo da mensagem que tava chegando. E eu percebi, mais uma vez, que se eu estivesse gravando, seria um episódio muito bacana. E é assim que eu coleciono a minha vida. Coleciono episódios que eu deveria ter gravado e não gravei. E me deixa muito orgulhoso, porque eu sempre tive na cabeça a ideia de gravar episódios da vida real. Mas se eu não gravar, pelo menos eu vivi eles. Então, meu objetivo principal é vivê-los, não gravá-los. Mas eu quero gravar para gerar conteúdo. Porque a iniciativa foi o que me transformou minha vida. A iniciativa de gravar foi o que me deu o start. Ó, posso viver coisas que eu nunca vivi antes. Sair desse ciclo vicioso que é morar na roça e ser pobre. Ser medíocre. E eu estou na roça voltando dessa viagem que eu fiz ao centro, né? Porque a gente mora na roça, o centro é a cidade, aqui é distante, ó. Vou lá na cidade. Então, meio que isso me deu um choque assim, de realidade, baseado nos assuntos que a gente conversou. Ele veio da roça também, há 20 e tantos anos, não mora mais na roça. E eu lembro que eu conheci ele de algum lugar. E aí... O interessante é que tem um viés mais de esquerda, mais socialista, mas ao mesmo tempo ele entende a direita, ele tá no mesmo lugar que eu, no centro. Só que eu tô de cá, na direita, centro-direita, e ele tá aqui. O Lula tá aqui, o Boulos tá aqui, entendeu? E o MBL tá aqui, e o Bolsonaro tá aqui. Vamos tentar. Só que ele não acredita em nenhuma das duas esferas políticas, Bolsonaro nem Lula. Alinhando-se com o mastermind que eu tô lendo. Alinhando-se com a atração. Eu cometi um erro e caiu no meu colo uma lição de moral muito legal, prazerosa. Eu fiquei com um pouco de raiva no meio, porque tava sendo exagerado, mas na verdade eu mereci porque eu cometi um erro. Então... Eu escutei com toda a calma do mundo, o pico de raiva foi subindo, depois eu fui entendendo, não, é isso mesmo, eu mereço, vou ficar calado, não vou demonstrar nenhuma habilidade técnica de conversação, não vou falar que eu não vou dar carteirada nenhuma, não vou tentar dar nenhuma carteirada, até porque eu não tenho carteira pra dar, né, mas o nosso instinto
visa brigar de carteira com carteira. Você leu tal livro? Eu li tal coisa. Não é carteira, sabe? É carteirada intelectual. Tipo assim, eu falo inglês, eu trabalhei em tal lugar. Eu flertei com esse sentimento. A hora que eu entendi o propósito dele, ele precisava falar isso. E eu precisava ouvir. Então, eu deixei acontecer. E foi engraçado. Foi aquela situação curiosa que você lembra dela por muitos anos. E eu agradeço a oportunidade de ser um babaca na hora certa para poder receber essa lição de moral. E é engraçado que ele é totalmente contra o MBL e o Arthur Duval. O Arthur Duval é meu ídolo, né? Se vocês não sabem. Ele fala tudo que eu gostaria de falar. É porque eu me apaixonei pela sensação de falar o que as pessoas não gostam. Justamente porque as pessoas... na internet, as pessoas tentam sinalizar virtudes, do qual eu sempre fui contra. E o Arthur Duval foi uma das primeiras pessoas que se posicionou. Dois Arthur, né? O Duval e o Petri. Que não, fazem questão de não sinalizar virtudes e tentam captar as pessoas certas pelo viés errado, entendeu? Não sei se você entende. É aquele senso de humor duvidoso que a pessoa consegue conectar pessoas que pensam da mesma maneira sem falar só de coisa boa ou só de virtude. E tentar ser o contrário na vida real. É o que é o mais importante. E você capta nessas pessoas, tipo assim, nuances de pensamento, de posicionamento que são elas de verdade. E quando você tenta provar que você é você, que você é bom, tipo, aí eu acho que tem muito mais por trás, porque eu conheço pessoas na vida real que elas tentam provar que elas são boas na vida real. Eu conheço pessoas que fingem nas redes sociais e não são boas na vida real. E essa máscara cai várias vezes. Eu consigo captar muito bem essa máscara caindo. Eu não queria deixar minha máscara cair. Eu prefiro ser eu já disse, eu prefiro ser um babaca e ser julgado e apanhar na vida real do que ficar tentando sustentar um personagem. Eu não sei porquê. Eu sou idiota. Eu sei que eu sou idiota. Eu sou um idiota. Eu sempre tive vergonha de ser um idiota. Agora eu tô sendo idiota gravado. Pra você ter certeza que eu sou um idiota. E você me conhecer na vida real. E talvez você tenha um privilégio de entender a minha idiotice na vida real. Cansei de falar o que você quer escutar. Cansei de tentar ser alguém pra te agradar, entendeu? Então, eu não quero influenciar ninguém negativamente. Eu queria construir um mastermind positivo e criar, sei lá, uma atmosfera legal, positiva. É o que ele me falou. Pra me ser honesto, ser transparente, que você vai atrair pessoas. Eu queria, mas pra mim... foi impossível. Eu sempre fui o bobão, o cara que corrigia as pessoas pelo bem das pessoas, as pessoas me ridicularizavam. Eu tentava, por exemplo, no futebol, eu não quebrava, eu não fazia falta, eu não ganhava cartão amarelo. No dia em que eu reclamei com o juiz por água, por dar uma pausa no calor, que estava muito quente, e no dia anterior, a seleção brasileira tinha feito essa pausa. No jogo, ao vivo, eles pararam pra beber água. Aí a gente jogou no domingo e eu falei, uai, a seleção brasileira não parou, por que a gente não para também? Argumentando com o juiz. E a sociedade me reprimiu. Me deu um cartão vermelho por reclamação. Caralho, cara, vocês me confundiram. Aí, a partir desse dia, eu desacreditei do futebol, desacreditei da sociedade. Não quero mais te agradar. Não foi só isso. Isso foi uma das peças do quebra-cabeça que me... juntando as peças todas, me fez odiar certas coisas, certos comportamentos, e esse de querer te agradar. E um pouco dessa arrogância vem dessa raiva. E é justificável. Eu moro na roça, eu não recebi as coisas que eu achei que eu deveria receber. Eu sou privilegiado, por um lado? Sou. Mas, por outro lado, eu também sou deficitário em muitas coisas. E minha raiva vem daí. E essa conversinha fiada que a gente teve foi interessante e importante para o meu desenvolvimento. E eu gostei de ter conversado. Porque me fez crescer de uma maneira que talvez eu não teria como crescer se eu tivesse falado a verdade. E existem muitos frutos a serem colhidos da arrogância. Existem. Você não sabe quais são os frutos porque você não é. Você finge, você... paga de bom moço. Eu sempre fui o bom moço, nunca paguei de bom moço. Então, eu acho que tem um benefício aí sim em ser babaca. E a gente vai descobrir juntos. Bora nessa jornada? Então, vem comigo. Tamo junto. Tendo em vista que eu menti para levar vantagem,
E o cara foi gentil comigo, me deu uma lição de moral. Ou seja, compensa ser mentiroso. Se eu falasse a verdade, talvez ele não me desse desconto, eu não sei. Mas vamos lá. Os outros tópicos são o perfume do mecânico. Eu vi um desodorizador de carro lá que é mais cheiroso que meu perfume. Eu fiquei impressionado com a tecnologia. É muito óbvio, né? Eles descobriram que você pode colocar o perfume da fragrância que tem um perfume da Boticário, você pode colocar essa substância dentro do desodorizador. É muito mais comercial e você venderia muito mais, porque o cheiro, você bate no carro, coloca uma essência no ar-condicionado e fica com o carro cheiroso. Tipo, genial. É um item de luxo. Como nunca pensaram nisso? As pessoas que eu nunca tinha visto isso. Vou cortar aqui pra... Ó. Eu nunca tinha visto isso e é interessante porque eu nunca parei pra pensar no carro cheiroso. Pra mim o carro tem uma função mecânica, né? Que é me levar de um lado ao outro. Então eu nunca tive dinheiro suficiente pra pensar no luxo que o carro pode me trazer, além de conforto, né? De deslocamento. Então é engraçado. O perfume do carro. Que outras coisas que o carro pode ter de vantagens do mundo do cosmético que pode levar pro carro? Essa é uma oportunidade pra gente empreender, né? Vender produto de carro. Só que a gente não pensa nisso. Quando a gente tá passando fome, quando a gente tá passando frio, quando a gente não tem saneamento básico, como eu não tenho aqui, tô me vitimizando aqui. Eu não tenho tempo para ser empresário, entende? É simples. Eu não tenho tempo para pensar nas ideias que vai revolucionar e atender uma demanda social, como o luxo do carro. Por exemplo, vamos pensar. Com certeza alguém inventou o lugar de colocar a garrafinha no carro, colocar o copo para você poder beber e dirigir. Talvez exista vários produtos em potencial que aumentariam. Caralho, mano. O cara é cabaço, dá pra perceber. Que aumentariam a chance de. Será que agora ficou bom? Foda-se. Aumentariam a chance de você ser. De você empreender e ganhar dinheiro com produto de carro. Porque, por exemplo, cada pessoa que tem um carro é um potencial comprador do seu produto. Como esse, que era um perfume. E eu vi que era um caminhoneiro comprando. E eu me perdi, porque eu tava tentando criar produtos. Eu vou tentar voltar ao tópico do perfume pra tentar lembrar enquanto eu enrolo. Um caminhoneiro chegou, o cara parecia um vendedor da Boticário, atendendo. Te bateu assim no pulso, cara. Um óleo desengripante com cheiro de rosas, lavanda. Engraçado. O cara cheira assim, cheira no ar. O cheiro veio no meu nariz, tipo assim, ele tava a 2 metros assim, eu senti o cheiro no ar, daquela fragrância amadeirada. É tão gay, cara. Um caminhoneiro comprar um perfume pro carro. Você não sabe o quanto que isso é gay? É totalmente heterossexual. Sabe? Com todo o preconceito do mundo. Você olha um caminhoneiro comprando perfume pro carro. Você imagina uma mulher fazendo isso. Será que foi ideia de uma mulher? É uma ideia progressista. Só analisando o mundo como ele é, viu, gente? Às vezes você não entende as ideias, eu tenho que ficar explicando aqui pra não ser taxado como homofóbico. Lembra que eu tô atacando o caminhoneiro. Eu tô atacando o perfume, não o gay. Entende? Mas é uma maneira de se expressar que é antiquada, eu sei. Mas é por vieses de piadas. Foda-se a sua opinião. Aí... O cara usando perfume e batendo e tentando vender o perfume, ó, cheira esse e tal. O cara sujo de graxa, cara, com a mão suja assim, ó, batendo 3 perfumes. Qual que você prefere? Não, esse aqui, qual que é o cheiro desse? Tipo, eu nunca esperava que um caminhoneiro ia perguntar qual que é o cheiro desse produto pra um mecânico. É loucura, velho, nossa. Cara, eu nunca parei de pensar nisso, é muito louco, mano. E... talvez existam outros produtos. Sei lá, vamos pensar no produto. Creme de carro, creme pra passar no banco. Aí o creme, aquele creme cheiroso, você passa no banco e fica com cheiro, fica uma textura no banco. Cara, nunca pensei, nunca nem lembro que tem banco no carro quando eu entro no carro. Sou tão macho que eu não lembro que existe perfume, não lembro que existe couro no carro. Couro. Imagina o cara vai dirigir. Meu banco é de couro.
Cara, esses funkeiros é tudo gay, mano. Entra na Commander. Cara, você decora nome de carro, velho. Você é um puta idiota. Tipo, passa que é carro lá. Eu decorei a marca daquele carro, ó. Mas decorar a tabela periódica, você não decora, não, seu filho da puta. Aí entra uma Ferrari. Aí você esquece do mundo. Eu vi uma Ferrari. Meus olhos, a luz está refletindo naquela cor vermelha e chegando até meus olhos na velocidade da luz. E eu consegui enxergar um carro que foi feito por um desenhista de design de carro da Ferrari, contratado por milhões de dólares para desenhar aquele formato. E ano que vem eles lançar outro formato que muda pouca coisinha, mas eu vou notar porque eu decorei o design daquele carro. Eu bato punheta para carro. Eu sou um entusiasta de carro. Eu tenho um Palio, mas se passar uma Ferrari, eu sei que é uma Ferrari. Olha o Camaro. Meu Deus, o preço do Camaro subiu com a música do Camaro Amarelo. Agora, a sociedade conheceu o Camaro Amarelo. Não foi nem marketing, foi idiotice da música brasileira, do sertanejo. Mas mesmo assim, valorizou. Agora eu sei que é um Camaro. Aí, eu sei o que é uma Ferrari, eu sei o que é um Mustang, eu sei diferenciá-los. E eu não faço nada da vida de irrelevante para a sociedade, mas eu sei apontar o dedo para carros diferentes e falar quantos cavalos tem cada carro. Foda-se! Aí, acho que pior, o cara que sabe diferenciar carros de luxo é o cara que sabe diferenciar carros populares. Cara, se você sabe diferenciar carros populares, você é um inútil. Puta que pariu, mano. Ah, um Corolla de um Civic, é a mesma coisa. Ah, ele bebe tantos por litro. Quando eu cheguei no meu emprego passado, eu me deparei numa discussão tão idiota. Quantos litros que seu bebe? Quantos litros seu carro bebe? Eu não sabia essa resposta. Eu tenho que saber alguma coisa de bebida de carro, cara. A única coisa que eu tenho que saber é que eu tô pagando mais caro do que eu deveria na gasolina. Isso que eu deveria saber. Só isso. Mais nada. Porra de saber quantos litros que bebe, mano. Me poupe, cara. Eu não decorei os temas, não. Como é que fala? Os tópicos. Aí eu vou ficar pausando e até mais fácil na hora de editar. Vou tentar ser breve. O pior show da minha vida e o enxame de mosquito. Vou falar sobre o mosquito e terminar com o show. Tô tendo um enxame de mosquito aqui em casa. Do nada apareceu mosquito. Daquelas moscas de bosta mesmo. Tipo... 3, 4. Aí teve um dia que apareceu 2. Aí eu matei 1, 2. Apareceu mais 2. Eu falei, caramba, como assim? Eles têm uma comunicação, quando mata um, vem substituir, tipo uma tropa de choque, sabe? Quando o cara entra no Rio de Janeiro e mata o policial. Aí liga pro, tô faltando aqui, o efetivo diminuiu, tem que substituir. Tipo o tráfico também, são vermes, a polícia não, mas o tráfico. Diminui lá, matou 80. Aí semana que vem, os especialistas em segurança. Semana que vem, já substituiu 120. Por que você saberia disso? Por que você tá dando a sua opinião? Entende? Eu vi um cara falando que especialistas deveriam dar opinião. E não pessoas comuns. Mas isso é cerceamento da liberdade de expressão, não é não? E é um país melhor, aquele país onde só pessoas especialistas dão opinião, e se esses especialistas são mal intencionados, dando opinião enviesada, e aí? Um país que dá certo é um país que paga pouco imposto, país com políticas públicas efetivas, sim, feitas por especialistas. Eu não vou fazer uma política pública. Eu vou dar minha opinião sobre a política pública que um especialista fez. Se fosse boa, o país estava bom. Se muitos especialistas estivessem dando a sua opinião e dando pitaco no projeto e melhorando os projetos que já existem e criando projetos novos e fazendo reformas administrativas e criando novas emendas constitucionais até chegar num consenso que a Constituição deve ser refeita, aí eu daria razão. Mas por enquanto não, vamos voltar aos mosquitos. Os mosquitos estão enchendo o saco, eu não posso ficar à toa mais em casa. Tipo assim, de boa. Você tá aqui de boa e passa... Cara, eu moro na roça, aí você fica assim, cara, eu moro num local cheio de natureza, todo mundo inveja morar na roça, porque eles acham que quem mora na roça tem um sítio na roça. Porque a realidade da cidade é só a pessoa que compra uma casa na roça e vem pra roça no final de semana. A roça no final de semana é um paraíso.
Sério. Com condições, com internet, com Netflix, com churrasco, com varanda. É um paraíso, mas pra quem vive na roça, é um inferno. Dependendo do seu ponto de vista, da sua vivência, do seu status social. Sempre foi um inferno pra mim. E agora eu tô aprendendo a conviver e a não ter vergonha de morar na roça e falar sem o vitimismo de morar na roça. Teve uma época que eu falava assim, eu moro na roça, mas é mais perto do que muito bairro, hein? Tipo, testemunha de roça. Tipo assim, falando que a roça não é tão ruim assim quanto você pensa. E as pessoas que têm uma ideia do choro, lá é mais perto que muito bairro. Essas pessoas que já têm essa ideia, elas falam, você mora na roça, mas lá já é praticamente um bairro. Cara, mas o governo não chega aqui. Tipo, chegou a escola, beleza. Mas não chegou a educação, chegou a escola. Ponto. Chegou o posto de saúde, mas não chegou a saúde. Chegou o posto para remediar a saúde. Porque não chega a consciência de saúde, entendeu? A consciência da prevenção. Não chega a consciência da segurança, da prevenção também. Chega a polícia rural, a patrulha rural. Mas não chega a prevenção. Não chega a consciência, não chega a filosofia. Porque está muito distante. Até na cidade tem pontos que não chega. Por que na roça vai ter? Os equipamentos sociais básicos não tem. Tem, mas não são efetivos. Eu tenho muitas críticas a fazer. Mas vamos voltar aos mosquitos. Isso não é sobre mosquitos, né? Tipo assim, o mosquito é um reflexo. Tipo, num lugar que está infestado de pragas, como o mosquito, é um reflexo das políticas públicas, é um reflexo da falta de noção. Com certeza tem algo que eu poderia fazer que eu não sei o que fazer. Eu esquentei citronela na água e com hortelã pra dar pros mosquitos. Eu fiz um chá pro mosquito pra ver se eles caíam nesse chá e morriam. Eu acho que aumentou o número de mosquitos, porque não matou nenhum no chá. Porque eu tinha visto a privada com água e os mosquitos lá mortos. Eu falei, vou criar uma armadilha pra mosquito. E não. E eu me considero um cara inteligente. Eu já sei, vou fazer um chá pro mosquito. Não adiantou nada, muito engraçado. Eu sempre vou tentar resumir os assuntos, porque eu sei que é chato. 1 hora de podcast. Ninguém vai ver. Foda-se! Mas eu quero exercitar o resumo, né? Dos tópicos. E agora eu vou... Meu pai chegou, eu vou lá e voltar daqui uns 20 minutos, mas... Fechamos sobre o mosquito, falta só sobre o pior show da minha vida. Talvez eu nem grave, com a minha falta de comprometimento, que isso aqui tá muito sério, viu? Mas voltamos daqui a pouco. De volta pra falar do pior show da minha vida. Troquei de roupa, agora tem um mosquito me acompanhando. Eu escutei eles unindo aqui. Vamos lá. Não sei se eu liguei. Se não liguei, foda-se, entendeu? Porque a luzinha do negócio tá virada pra lá. Eu não vou lá ver se tá ligado. Eu espero que esteja. Tá ligado. Essa arrogância é saudável. Acredite em mim. Porque eu tinha o oposto, que era insegurança extrema. Então esse é um personagem que faz sentido com minha transição de comportamento e de lidar com essas emoções. Então é melhor que eu seja um babaca aqui do que na vida real. Acredite em mim. Vamos lá, pior show da minha vida. Recebi a proposta de fazer show com a dupla que eu já faço show há muitos anos. E essa proposta, ela envolvia várias pessoas, né, numa banda. E a gente não faz banda, a gente faz show de barzinho. Ou seja, repertório mais desleixado, sem muita ordem, sem muita ordenação, sabe? Sem muito... Começa aqui, termina aqui. Ou seja, de uma forma muito amadora, que funciona para barzinho. Que é uma linguagem do bar. Tipo assim, para a música no meio e continua do refrão da outra, emenda. E essa dinâmica a gente tava meio que viciado nela. Aí as pessoas que eu canto, as cantoras, pegaram essa lógica e levaram pro palco. Eu falei, não vai dar certo. Eu tomei toda a coragem que eu tinha, cara, e falei, meu Deus, vou ter que falar, mano. Se eu não falar, eu vou ficar louco. Falei, não vai dar certo, vamos enxugar o repertório. Tem muita música, tem muita transição, tem muita complicação, que pessoas que não estão acostumadas com esse repertório vão ter dificuldades. Aí, dito e feito. Mas elas falaram assim, vamos esperar, se alguém reclamar a gente muda. Sendo que a pessoa mais importante da banda, que tá levantando a mão, a pessoa mais importante,
que tem mais noção, que tem mais empatia, que pratica essas coisas no dia a dia, que é essencial. Eu sou o maestro, segundo elas mesmas. Falou que ia dar ruim, que ia dar errado, que era melhor trocar. Se alguém reclamar, a gente muda. Eu reclamei. E não é suficiente para mudar, ou seja, na minha opinião não importa. Então, foda-se. E aí, ninguém reclamou e eu tentando apagar o fogo, tentando socorrer ali, falando, se precisar de qualquer coisa, me fala, entra em contato comigo, pergunta, e uma pessoa estava preocupada. Foi a pessoa que eu dei mais crédito, né? Essa pessoa tá preocupada. E a pessoa, a cantora, falou assim, não, esse cara tem mais dificuldade porque tá perguntando muito. Justamente. Ele vai estar mais bem preparado porque tá perguntando muito. Ele tá interessado em ajudar, porque ele tá curioso, ele tá disposto. O cara que não perguntou nada, é o que tá mais bem preparado, mais seguro, foi o que mais errou no show. E sempre vai ser assim, cara. Aprenda uma coisa, essa arrogância na hora de gravar, pra mim é saudável, eu vou descobrir se é saudável ou não. Mas essa arrogância de não saber um repertório e ir pro palco sem saber, com a confiança de saber tom de cabeça, de saber música, isso não é legal. E o show, na minha opinião, foi um fracasso. E eu fiquei responsável pela comunicação. Eu fiquei sem fone de ouvido, sem referência, tive a referência de palco mesmo, do PA. Fiquei com a função de falar as músicas que ia puxar no microfone. As cantoras não tinham minha referência, então não adiantava nada eu falar. Ou seja, eu tinha que esperar a ordem delas pra mim. Depois, eu transmitia a ordem delas pros músicos. E o fone do sanfoneiro, que era o mais teimoso, não tava funcionando. Aí, olha pra você ver a dinâmica que era. Elas falavam pra mim, tal música. Vamos lá. Eu falava tal música. E eu falava no microfone, tal música em tal tom. O sanfoneiro não ouvia o tom, não ouvia que música. Ele chegava em mim, que música que é agora? E essa dinâmica toda constrange a pessoa que você fala. Porque é como se a culpa fosse minha. E eu tava fazendo o meu máximo pra não estragar o show. E todo mundo tava fazendo o seu máximo pra estragar o show. Que é não se organizar antes, não se preparar. E o show que fica um repertório ruim, na minha opinião, muito ruim. Não é só ruim, é muito ruim. Pela escolha das músicas, pela ordem, pela lógica, pela dificuldade de executar essas músicas, pelos tons que são fora do comercial. Isso é incontrolável. O tom vai ficar fora, porque a cantora, ela precisa de uma atenção nessa questão do tom para se atender à tonalidade e ao alcance vocal dela. Ok, não estamos conversando sobre isso. Estamos falando sobre a não adequação, o não arranjamento daquela situação para todo mundo se unir e fazer o seu melhor. Tanto a falta de vontade, quanto a falta de entendimento das complicações que podem surgir, que só eu estava preocupado. A questão de numeração das músicas, numerar de 1 até 30, pra gente saber quantas músicas que tem, se é suficiente ou não. Quando eu numerei e mandei no grupo, teve reclamação, um dia antes do show. 37 músicas é pouco. São 37 músicas, cada música tem 3 músicas no popurrí, então não é pouco. Cada música são 3. E eu vi um comentário. Cada música é 3, mas é só o refrão, não é tão grande. É o mesmo tamanho. Não é! Tem um popurrí com 5 músicas. 5 músicas. A gente canta a primeira parte da música, refrão e solo. Passa pra segunda. A primeira parte da música, refrão e solo. A primeira parte, refrão e solo. Aqui tem... Vamos supor que a música seja a primeira parte, refrão, solo e o refrão de novo. Então, você divide a música em primeira parte, refrão, solo e refrão. Então, se você divide em partes iguais, a primeira parte é a parte A e parte B, já é 2, refrão é 3, solo, vamos pôr solo e refrão 4, dividir em 4. Se a gente toca até a parte 3, que é o refrão, e falta só o solo e o segundo refrão para tocar, então a gente toca 3 terços da música. 3 terços? Não.
3/4. Tô tentando matar um pernilongo. Matei, desgraçado. A gente toca 3/4 da música. Em cada música, em 5 músicas, isso dá 3, 3, 3. 5 vezes 3, 15. De 5 músicas, que teria 4 vezes 5, 20. A gente toca 15 de 20. É a mesma coisa de uma música? Não é. Se uma música tem 4 partes, entendeu? Uma música tem 4 partes, a gente toca 15 de 20 partes. Entendeu? Entendeu a conta? Uma música, eu dividi a música em 4 partes. Parte A, parte B, que é o início e o pré-refrão. Parte C, nessa conta, é o refrão. E a parte D é a repetição do solo e refrão. Tô reduzindo. Se a gente toca introdução, pré-refrão e refrão, e volta na outra. Introdução, pré-refrão, refrão. Volta na outra. Introdução, pré-refrão e refrão. A gente toca 3/4 de cada música. E é uma redução muito idiota você falar assim, praticamente é só refrão. Não é. E eu fiz a conta, ó. Se cada música tem 4 partes, a gente tocou 5 músicas, então são 20 partes de músicas. Se a gente tocou 4/3, 3/4 de cada música, então a gente tocou 15 partes de 20. A gente tocou 3 músicas em uma música só. Então cada música que a gente tocava, um popurrí de 2, 3 músicas, a gente tocava uma música e meia, a gente tocava 2 músicas, um popurrí de 3 músicas, a gente toca 2 músicas, a gente toca 3, 3, entendeu? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. De 4 já é uma música e meia. De 2 músicas, entendeu? 3 de uma, 3 da outra. É complexo, mas eu vou continuar nessa complexidade. Se a gente tocasse 3 músicas, ó. 3, mais 3, 6. Mais 3, 9. Já dá quase 10, que seria 2 músicas. Não, dá 8. Dá mais de 2, entendeu? Cara, a cada 3 músicas a gente toca 2 músicas e 1/4 de uma música. Então, é mais do que 2 músicas. Então, entendeu? Eu tô usando lógica pra refutar um argumento burro de alguém que não entende. Eu cansei, cara, de ser o mais inteligente da turma e me reduzir a um conhecimento empírico de alguém que não sabe de nada. E eu mandei mensagem no grupo milhões de vezes, ninguém respondeu. Tentando ajudar, eu custei dormir, fiquei mal. Depois do ensaio eu melhorei. Aquela ansiedade. Eu falo assim, nunca mais eu vou tocar isso aqui, cara. Nunca mais eu vou fazer isso. Eu juro pra mim que eu nunca mais vou fazer isso. E eu fiquei ruim, isso me atrapalhou muito. Aí, chega no show, aquela bagunça. Cheguei 1 hora. Tava marcado o ensaio pra 1h30, cheguei 1 hora. A gente foi ensaiar 4 horas. Foi passar o som 4 horas. E tinha 2 bandas no show. Chegou lá, o cara, o dono do som, não sabia que tinha 2 bandas. Uai, ninguém me falou. Ai, eu fico puto, cara. Eu fico louco, cara. E assim eu encerro minha carreira de músico. Pelo menos por enquanto. Ano que vem tem intercâmbio. Eu quero... Cara, quero distância de palco, quero distância de cantor egoísta, eu quero distância de cantor playboy, eu quero distância de cantor que acha que não existe, que a banda não importa, que a opinião do maestro não importa. Eu quero distância dessas pessoas. Eu quero distância. Eu quero respirar fundo sem pensar que existe um compromisso no final de semana que eu não queira ir, que é o show. Eu vou ficar mais pobre, mas foda-se. Eu não quero me envolver com essa laia de gente que é músico. Cara, e cantor. 2 raças que não prestam, música e cantor. Eu queria fazer esse episódio mais engraçado, falando absurdos que é, por exemplo, ganhar um cachê de R$300. Eu paguei gasolina pra ir no ensaio, paguei gasolina pra ir na passagem de som, voltei pra casa e fui no show. Se eu calcular R$20 a gasolina, vamos calcular 30, de ida e volta pra Nova Serrana, que é 30 quilômetros, eu teria que fazer essa conta, mas vamos lá. Só pra ver o tanto que eu perdi nisso. R$30 de gasolina no ensaio, R$30 na passagem de som e R$30 no dia do show. Aí foi 90, R$100. Vamos calcular, arredondar pra 100, porque tem que valorizar os músicos, hein? Eu ganhei 300, aí eu ganhei 200 de cachê. Fora que eu fiquei eu fiquei preocupando o sábado o dia inteiro. Eu não consegui fazer mais nada, não consegui ver filme, não consegui relaxar, não consegui comer direito. Só preocupado com o show. Já tirou o meu dia inteiro, já não compensa R$200.
Se eu te falar assim, você vai passar o sábado inteiro preocupado, toma R$200, você não aceita. É melhor viver em paz do que ganhar R$200 pra ficar preocupado. Mas o tempo de palco, que foi horrível, foi tenso, foi, sabe? Foi tipo assim, vamos, filho, vamos. E vamos aonde? Eu não sei o que fazer, eu não deveria saber. Você tem que pegar o repertório e tirar por conta própria. E eu tiro minha parte e a gente toca junto, aquela parte que foi combinada na intelectualidade do músico, das notas, que eu anotei tudo. Outra, eu anotei tudo. E o baixista foi o único que pegou. O baterista não tem nada a ver com isso, que não importa, né? Não tem tom. E o sanfoneiro não pegou. E eu preocupado com o sanfoneiro. E o sanfoneiro não estava preocupado com si mesmo, errando as notas. Não tô condenando, mas é muita irresponsabilidade, velho. Eu fico assim... Cara, eu fico às vezes com medo de falar isso aqui, sendo que eu tô certo. Às vezes eu perco a estribeira. Mas eu tô desabafando, eu não posso segurar isso. Eu demorei 2 semanas pra gravar 15 minutos de jogar pra fora todos esses demônios. Eu não me importo mais. Eu jogo pra fora os demônios, converso sozinho. Se não for saudável, eu vou descobrir. Não importa com a sua opinião. E esse foi mais um Despretend Show com papo furado, que eu não sei o que eu vou chamar isso. Eu só vou vir aqui gravar. Não importa o resultado disso. Se muitas pessoas veem, se poucas pessoas veem. Mas eu queria agradecer você que ficou até o final, porque isso é importante. Se existe alguém que fica até o final, pra mim é importante. E um dia eu vou conseguir valorizar isso, vou conseguir transformar isso em algo próspero e vou dar sequência a esse sonho que é conversar com pessoas e expor minha opinião e ver se a minha coerência faz sentido pra alguém, entendeu? Tentar conectar essa raiva com essa indignação, com tudo que... Cara, eu vejo tanto conteúdo ruim que eu falo assim, não é possível que o meu não merece espaço, cara. E ultimamente eu tenho feito muitos reels, muitos reels e shorts, né, que eu posto mesmo. E fazendo piadas, e piada. E saí um pouco da ideologia. Voltei pro meu foco, piada. Que é o que vai me transformar minha vida. Eu tenho fé que as piadas vão transformar minha vida. Pelo menos o meu senso de humor vai melhorar. Fazendo piada da vida. E tirando sarro com as mazelas da minha vida. Eu vi um show de stand-up que aconteceu em Divinópolis, lá no teatro que eu fazia teatro. Que eu não sei o que dizer. Que porcaria que foi aquela. E eu, caramba, não é possível que minhas piadas não são melhores do que essas. Tipo assim, óbvio, né, na medida do possível. Mas ainda bem que eu tenho noção básica. Eu fico preocupado com o meu futuro. Não sei se eu tô fazendo a coisa certa, a insegurança e tal. Mas eu sei que eu tô caminhando. A única coisa que interessa é que eu não tô mais na estaca zero. Já saí, já queimei a largada. Estamos caminhando e estamos percorrendo atrás desse sonho que eu não sei o que é. Mas aí eu vou contar com a sua ajuda de investir o seu like nisso, que você pode considerar o que você quiser. Por favor, invista o seu like nisso. Compartilhe da maneira que você puder. Comente o que você acha de algum assunto, se você já passou por isso. E é a maneira que você pode me ajudar a ficar menos ansioso, a achar que não sou só eu que tô louco nesse mundo. Se tem mosquito na sua casa, você já passou por um período de ansiedade de um evento gigantesco que você achou que não ia dar conta, e mais passou? Você já sentiu o perfume de carro automotivo? Você tem carro? Você já fingiu ser alguém ou fez uma mentira e levou uma palestrinha nas costas de um cara que se acha intelectual? Me diz aí. Muito obrigado e até a próxima.